Beleza, galera? Vamos lá para mais um videozinho, mais uma aulazinha. Essa daqui vai ser bem mais curta do que a nossa anterior, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre modelos atômicos. Mais especificamente, nós vamos falar sobre modelo atômico de Dalton, tá? Tá bom? Modelo atômico de Dalton. Então vamos lá para a nossa habilidade. A habilidade é a mesma da aula passada, como eu disse, essa habilidade ela é bem grande, bem extensa, e nós veremos elas ainda possivelmente em outra aula. Nesse momento, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, analisar o modelo atômico de Dalton. É isso que nós vamos, e através desse modelo atômico a gente consegue fazer algumas previsões, né? Entender um pouco mais sobre como a matéria se comporta. Tá? Novamente, ó, falei na última aula, matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá bom? Então, lembra, seu celular é matéria, né? Tá bom? Lembra da última aula? Esse canetão é matéria, você é matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Agora, olha só, não basta, né, eu saber que matéria é tudo aquilo que tem massa, volume e ocupa lugar no espaço, né? Há sempre um pensamento, havia e há ainda, né, mas principalmente na Grécia Antiga, sobre do que essa matéria é feita, do que esse canetão aqui é feito, por exemplo, do que esse canetão é feito? Ah, professor, esse canetão é feito de plástico, tá, mas do que o plástico é feito? Ah, o plástico vem do petróleo, tá, mas do que? Por exemplo, nós somos feitos, hoje nós sabemos que nós somos feitos de células, né? A menor parte de você é uma célula. Você consegue colocar no microscópio, tem seu DNA lá, tal. A menor partezinha que identifica você é a célula. Mas qual que é a menor partezinha da matéria? Então, esse pensamento começou muito antigo lá na Grécia Antiga, começou com Demócrito e Leucipo, né? Que pensaram o seguinte, olha, a matéria, se eu pegar ela e eu for dividindo ela, certo? Imagina, eu pego essa caneta e quebro, eu pego, né? Aí eu pego a metade da metade e quebro, aí eu vou quebrando, eu vou quebrando, eu vou quebrando, eu vou quebrando, eu vou chegar em uma minúscula parte a qual eu não consiga mais quebrar. Essa minúscula parte, ó, preste atenção, essa minúscula parte é uma parte microscópica, tá? De forma que eu não consigo ver nem no microscópio. É muito pequeno. Se eu for quebrando, 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 vai chegar uma hora que eu não consigo mais dividir essa matéria, tá? E aí, olha só, o que eles pensaram? Assim, toda matéria é feita, né? O que eles pensavam? A matéria deve ser feita de pequenas partezinhas, pequenas partículas, tá? E essas partículas não podem ser divididas. Elas não podem ser divididas. Daí o nome átomo, porque do grego, né, pessoal? Do grego é o seguinte, esse a, ele entra como negação, ele significa não, e tomo é divisível, ou cortar, né? Se usava essa, tomo como dividir, cortar, tá? Então, o que é o átomo? Átomo é a menor parte da matéria, não divisível, é isso que eles tinham na cabeça, né? Essa partezinha eu não consigo dividir, por isso esse nome átomo, tá? Eu não consigo dividir, beleza? Tá? Então, o que é o átomo, de maneira grosseira? É a menor parte da matéria, tá? E essa partezinha é tão pequena que eu não consigo mais dividir ela, por isso o nome átomo, beleza? Mas esse pensamento ficou e era um pensamento mais questão filosófica, tá? Mas aí vem um camarada por volta de 1800 chamado John Dalton, né? E ele vai propor um modelo atômico, ou seja, ele vai propor uma explicação. Ele vai tentar explicar esse átomo, como que é esse átomo, né? Como que seria esse átomo? Ele vai tentar propor, né? E ele vai criar uma coisa aí, modelo atômico, ou seja, é uma tentativa de explicar como é o átomo e como ele se comporta. Então, olha só, eu sei que a matéria, eu sei o que é matéria, eu sei que eu acho que a matéria é dividida pequenas partezinhas feitas de átomo, mas como que é esse átomo? Essa é a questão. Como é esse átomo? Será que esse átomo ele é será que esse átomo ele é quadrado? Será que ele é redondo? Será que ele é triângulo? Tá? Então, quem vai propor o primeiro modelo atômico que nós começamos a estudar, porque existem outros, né? É o chamado John Dalton. Então, Dalton, ele por volta de 1800, ele vai tentar explicar como que é esse átomo, tá? E como que esse átomo se comporta. Então, modelo atômico de Dalton. E aí Dalton vai dizer o seguinte, ó, lembra que eu falei que a ideia de existir átomo, ela estava mais na questão do campo filosófico,
não tanto científica, a ciência era muito nova, ela estava ainda se alicerçando, né? Nem era ainda considerada ciência, né? Não tinha nem esse nome. E aí Dalton vai dizer o seguinte, ó, primeira coisa, todas as substâncias são formadas de pequenas partículas chamadas de átomos, todas. Então, toda matéria é formada de átomos. Para quem tinha dúvida, agora não tem mais. Toda matéria é formada de átomos, tá? Ele vai dizer o seguinte também, esses átomos são permanentemente indivisíveis e indestrutíveis. O que é isso? Indestrutível, eu não posso quebrar, né? Então, essa caneta, se eu falo que ela é indestrutível, eu não consigo quebrar ela, tá? Agora, o que vem a ser indivisível, pessoal? É não ter partes. Por exemplo, essa caneta, ela é divisível. Caneta é divisível, certo? Por que que ela é divisível, né? Eu consigo dividir ela em corpo, tampa, ponta. Eu consigo desmontar ela todinha, né? Tiro essa tampa daqui. Aqui dentro tem um refil. Então, essa caneta, ela é divisível. Tampa, corpo, ponta, tampa posterior aqui. Então, essa caneta é divisível, tá? E ela é destrutível, eu consigo quebrar. No entanto, para Dalton, o átomo ele era indivisível e ele é também indestrutível para Dalton, tá? Ou seja, eu não consigo quebrar e eu não consigo quebrar e eu não consigo dividir. Ele também vai dizer o seguinte: esses átomos eles são esféricos. O que é esférico? Redondo. E o que é macio? Ele é preenchido, né? Então, ó, essa tampa do canetão, ela é oca, tá vendo? Ó? Por dentro ela não tem nada aqui, ó. Você colocar o dedo aqui, ó, não tem nada. Isso é oco. Se fosse macio, seria preenchido, ó, né? Então, assim, ou seja, por dentro é preenchido. É isso que é maciço, né? Tá bom? Tá? É que nem, sei lá, nem trufa. A trufa de chocolate, ela é maciça por dentro, ela é preenchida, ela tem um recheio lá dentro, né? Então, é isso que ele vai dizer. Os átomos são esféricos e maciços, tá bom? Então, coisa muito importante para se lembrar do modelo atômico de Dalton, toda matéria é formada por átomos. Os átomos são indestrutíveis, indivisíveis, esféricos e maciços, né? Evidentemente, esse modelo atômico ficou associado à bola de bilhar. Se você pegar uma bola de bilhar, como é que ela é? Ela é esférica, redonda e maciça, né? Ou seja, ela tem massa dentro dela, né? Ela não é oca, ficou associado com bola de bilhar. Isso é importante gravar, pessoal, porque até hoje nos vestibulares de vez em quando cai. Segundo modelo, bola de bilhar, tal, e aí tem lá para você responder, tá bom? Então, não é que o átomo é uma bola de bilhar, não é isso, tá? Mas o modelo atômico ficou associado a uma bola de bilhar. O átomo como sendo bolinhas esféricas maciças, indestrutíveis, indivisíveis, tá bom? Mas Dalton não acabou por aí, não. Ele vai falar mais coisas sobre o átomo. Ele vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu tirar meu rosto daqui para não atrapalhar, né? Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer que os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todo átomo do mesmo elemento são exatamente igual. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. Se eu pegar os átomos de oxigênio, eles são todos iguais. Eles têm as mesmas características, ó. Um exemplo, eles são esféricos e eles são azuis, tá? Eles têm as mesmas propriedades. Então, se eu comparar esses daqui, eles têm as mesmas propriedades. Eles são iguais entre eles. Se eu pegar os átomos de ferro, eles também têm as mesmas propriedades, eles são iguais entre eles, né? No entanto, olha só, se eu comparar o átomo de oxigênio com um átomo de ferro, aí são diferentes, né? Olha como é maior o átomo de ferro, tá? Então, é isso que ele quer dizer. Esses átomos são diferentes, se eu comparar átomos de elementos diferentes, são diferentes. Mas se eu comparar os átomos de elementos, os átomos do mesmo elemento, aí são iguais. Tem aqui, ó, os átomos de oxigênio são todos iguais, os átomos de ferro também são todos iguais, tá bom? Beleza? Ele também vai fazer isso aqui, ó. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos, ou seja, em uma transformação química, o átomo ele não muda em nada, ele vai apenas as reações químicas correspondem apenas a uma reorganização dos átomos. Então, para Dalton, como é que era? Para Dalton era o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui ó, hidrogênio e oxigênio formando água. Tá vendo? Dois átomos de hidrogênio vão se juntar com um de oxigênio para formar água. Mas perceba aqui, ó, como que é o átomo de hidrogênio aqui? Ele é esférico, azul, né? E quando ele forma água, ele continua esférico, azul, do oxigênio, a mesma coisa. Então, para Dalton, esse átomo não se modificava.
em uma reação química ele não se modificava, ele apenas se reagrupava, ele se reorganizava para formar uma substância. Então, os átomos de hidrogênio se juntavam com átomos de oxigênio e formavam água, tá bom? Esse era o conceito de Dalton, tá? Agora, pessoal, por que esse modelo atômico de Dalton ele foi tão importante? Né? Por que ele foi tão importante? Primeiro, ele foi muito importante por quê? Porque não se tinha nenhuma ideia, não se tinha uma explicação para como esse modelo atômico, como que era esse átomo, né? Então, claro que a gente fala assim, de maneira genérica, mas isso é um trabalho acadêmico, científico, se tem experimentos para comprovar, para tentar chegar num modelo ideal, né? Se faz experimentos para ter algumas ideias, tá? Mas olha só que interessante, esse modelo atômico de Dalton, além dele explicar, ele tentar explicar como é o átomo, como que esse átomo se reorganiza, ele também consegue explicar, ó, lembra que a gente falou da conservação de massa? Que tudo que está no reagente, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Olha só, eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Eu tenho um oxigênio, aqui eu tenho um oxigênio. Então, perceba que tudo que tinha nos reagentes ficou igual a do produto, obedecendo à lei da conservação de Lavoisier. Ou seja, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, tá? E isso a gente consegue fazer em laboratório, testar. Pego todos os reagentes, peso, faço uma reação química, peso depois, e isso se confirma. Então, esse modelo foi muito importante também para poder explicar, tá? Essas leis ponderais, que a gente chama, né? Lei da conservação de massa, e uma outra lei que nós vamos ver posterior, que é a lei de Proust, mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Beleza, pessoal? Sobre o modelo atômico de Dalton, deixa eu limpar aqui a tela, né? O modelo atômico de Dalton, hoje nós sabemos que os átomos não são assim, os átomos são diferentes. Hoje nós sabemos que os átomos são divisíveis, né? Que os átomos são indestrutíveis, né? Mas isso vai ficar para próximas aulas, né? Nas próximas aulas, ano que vem, ou até um pouquinho mais para o final do ano, nós vamos ver outros modelos atômicos, porque a ciência foi avançando e fomos descobrindo novas coisas. Mas esse modelo atômico foi o modelo inicial que começou aí toda a ciência e muito importante para a época, explicou muita coisa, explicou a lei da conservação de massa, muito importante para a época, tá? Bom, e nós veremos outros modelos atômicos no decorrer do nosso ensino médio aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela aula, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, né? Tá bom? Tchau!